Olá, maravilhosos! Hoje é o quinto dia do nosso desafio Meu Primeiro Amigurumi em 30 dias. E hoje a gente não vai aprender um ponto novo, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é sobre a tensão de pontos, que é onde a gente consegue fazer a estruturação de todo amigurumi, para ele ficar com um acabamento mais bonito, para ele não ficar cheio de buracos. A tensão de pontos é onde faz o amigurumi ficar mais bonito, mais firme, mais bem estruturado. Ela é a diferença entre um amigurumi com buracos e um amigurumi bem estruturado. Então, quando você faz um ponto muito frouxo, o enchimento aparece, e quando você faz muito apertado, a peça fica muito dura e fica difícil de trabalhar. Então, o importante é que a gente encontre um meio termo, onde a gente consegue visualizar o ponto e perceba que ele meio que abraça, né? Que ele se abraça, né? Que ele fecha bem bonitinho o espacinho entre um ponto e outro. Então, o exercício de hoje é bem simples. A gente vai treinar, né, os pontos baixos para a gente ver como que fica a nossa tensão de pontos, para ele não ficar tão frouxo e nem tão apertado. Então, a gente já aprendeu a fazer o nosso nó corrediço, né? E a gente vai fazer algumas correntinhas, que eu também já ensinei aqui nos vídeos anteriores. Vamos fazer algumas. E a partir dessa correntinha, a gente vai treinar os nossos pontos baixos. Então, normalmente, quando a gente faz voltas de indas e vindas, né? A gente sempre pula o primeiro ponto, que normalmente é a altura que a gente tem do nosso ponto baixo. E na segunda correntinha, a gente faz o nosso ponto baixo. Então, a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, no pontinho. Vai puxar o fio, ficar com duas na agulha. Vai puxar o fio novamente e fazer o nosso ponto baixo. Na nossa próxima correntinha, ó. Esse é o nosso próximo correntinho. A gente introduz a agulha, fica com duas laçadas, busca o fio e faz outro ponto baixo. Novamente. Introduz a agulha no próximo ponto. Fica com duas laçadas, busca o fio e faz o próximo ponto. Quando eu falei no vídeo que ele dá uma abraçada, é isso aqui que eu quis dizer, ó. Tá vendo que fica bem apertadinho, digamos assim, né? Ele não fica tão apertado porque eu consigo trabalhar nos pontos de cima e ele também não fica frouxo. Aqui é normal esses buraquinhos, porque a gente tá pegando só uma camada, né, digamos assim. Se a gente for subir para a próxima, ele não vai ter mais esses buraquinhos. O último ponto. Ele fica bem fechadinho. É natural esse primeiro ponto ficar abertinho assim, mas conforme a gente vai subir na peça, esse buraquinho ele acaba sumindo. Vamos subir uma correntinha. Ó, quando a gente chega aqui nesse ponto, como que a gente faz para subir uma correntinha? A gente laça a agulha no ponto. Isso aqui é subir uma correntinha. A gente vai girar o trabalho. E aqui vocês podem perceber, ó, que aqui foi a correntinha que a gente subiu, que é onde a gente vai ter a altura do nosso ponto baixo.
E aqui a gente tem duas correntinhas. Então, a gente vai introduzir a nossa agulha por dentro das duas correntinhas. Vai puxar o fio por dentro das duas correntinhas e fechar o ponto baixo. Novamente, vamos introduzir a agulha dentro das duas camadinhas, ó, do nosso fio. Buscar o fio. Fica com duas laçadas. Ui. Então, treinem bastante o ponto baixo de vocês. Tentem ficar no meio termo, né? Não deixar tão apertada a peça e também não deixar tão frouxa para ela não ficar com buracos. Eu vou mostrar para vocês como que seria um ponto mais frouxo. É um ponto muito solto, ó, tá vendo? Que ele tá bem solto na agulha, o fio tá bem solto aqui. Então, a gente vai pegar e vai fazer um ponto mais frouxo. Esse seria um ponto bem frouxo. Ó, vocês conseguem perceber que ele dá diferença até na altura? Aqui o ponto está na medida e aqui ele tá muito frouxo, ó. Ele fica frouxo, ele fica com buracos, né? Vou fazer mais um pontinho mais frouxo para vocês verem. Mais um. Tá vendo que ele fica com buraquinhos? De cima também dá para visualizar que o ponto fica bem diferente, ó. Aqui o ponto estava bem na medida e aí ele foi afrouxando. A diferença do tamanho dos pontos também é muito visível. Agora eu vou fazer um ponto mais apertado para vocês verem como que é um ponto bem apertado. Um ponto mais apertado é quando a gente puxa muito, muito, muito fio. Deixa muito rentinho, fica muito apertado, ó. Tem até dificuldade de passar. E ele fica muito pequenininho. Ó. Aqui também em cima vocês conseguem visualizar que aqui é um ponto sob medida e aqui é um ponto mais apertado, como ele fica bem pequeno. Quando vocês chegam na camada de cima, quando vai introduzir a agulha, fica muito difícil, fica muito apertado. E a tendência, quando vocês vão fazer os pontos muito apertados, é vocês sentirem dores, né, nas mãos, nas articulações. Então, eu recomendo treinar bastante o ponto de vocês para não ficar frouxo demais, o trabalho ficar com buracos, ficar aberto. E nem apertado demais, porque vocês vão sentir dores nas mãos e assim fica difícil de trabalhar também o amigurumi de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, porque eu precisava passar esse tipo de informação para vocês, que no começo eu sofria muito com dores nas mãos, porque eu queria fazer o ponto muito apertado. Então, no começo eu sentia muita dor nas mãos,
muita dor nas juntas, e isso foi um desses aprender a fazer, né, a tensão de pontos ideal para os meus trabalhos, foi um divisor de mares para mim, tanto que hoje eu não sofro mais com as dores nas mãos, né? E os trabalhos não precisam ficar extremamente apertados para vocês conseguirem esconder, né, os buraquinhos, porque hoje existem técnicas onde a gente consegue dar uma disfarçada num buraquinho que ficou, outro ali, né, no amigurumi. Fora também o bem-estar, né, que a gente sabe que como a gente trabalha com as mãos, a gente precisa delas bem fortes. Então, deixe aqui nos comentários o que você está achando das aulas. Se ficou alguma dúvida em relação às outras aulas ou das próximas aulas que virão, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijos!